Pois é. Bom, esse aqui é um conteúdo sobre geografia. Tá? Deixa eu só tirar aqui o mouse. Pronto. Esse aqui é um conteúdo de geografia e é sobre o quê? Não é relevo, é geografia física, é sobre climatologia. Acho que eu vou pegar. Nossa, mil vezes melhor. Aqui, ó. É sobre climatologia. Como é que foi? É sobre climatologia. Ok? Meu Deus, esse mouse. Pronto. A gente vai estender sobre os climas do Brasil. Essa aqui é para ser uma aula tecnicamente rápida, mas também não tão rápida. Eu posso, eu posso não, eu vou começar, ok? Com que parte, ok? Para entender climatologia, você precisa entender algumas coisas. Pressão, ok? Massas de ar e relevo. Sobretudo essas três coisas, tá bom? Ah, precisa de mais coisas? Até vai precisar, pô, é latitude, né? Mas assim, eu vou pavimentando tudo aqui e essas aqui seriam como que fosse o tripé que sustenta a climatologia, ok? Tripé que você precisa para poder sustentar a climatologia. Pense que aqui é um plano, tá? Então, ó, esse tripé tá ajustado aqui no plano. Opa, ó, tá vendo? Tá ajustado aqui no plano. É um tripé mesmo. 3D, pá. Aqui, ó. Tchiu, tchiu. É, ficou feio pra cacete. Mas enfim, o ponto não é esse. O ponto é, eu vou começar explicando aqui pra vocês um breve panorama, tá? Sobre latitude. Lati... Peraí aqui, essa caneta aqui de fato tá muito grossa. Latitude. Essa daqui é o início. Cara, o Brasil ele fica mais ou menos, tá? Em 23 graus, ok? Essa aqui é mais ou menos a latitude do Brasil. 23 graus. O que que são 23 graus? Muitas pessoas ficam tipo, que cacete é grau? Galera, você tem que pensar que grau é sinônimo de hora, ou seja, grau é 15. Deixa eu fazer aqui um exemplo aqui com vocês, que isso aqui, eu me lembro que tinha uma época que eu estudava para aeronáutica. Eu tenho até hoje esses livros, eu gosto muito disso, amo planador. E eu tenho ainda até hoje esses livros, ficam aqui guardados, né? Aqui, ó. Comprei de aniversário, tá? São vários livros de pilotagem de avião, tá? Muito, muito, muito interessantes. Enfim, tinha uma época que eu adorava estudar sobre isso. E aí gastei um rio ali de dinheiro com esses livros, ok? Mas vamos lá. Pensa que isso aqui é o mapa mundi. Você concorda comigo que daqui pra cá, o mapa mundi vai ter cortes assim, ok? E ele também vai ter cortes assim, tá? Esses daqui geralmente são pro fuso horário, tá? E nem são assim. É que eu tô fazendo assim pra poder dar uma dimensão de 3D, né? Como que isso aqui fosse de fato o globo sendo aberto, né? O globo, a área assim do globo sendo aberta. Só que o que que acontece, tá? De lugar para lugar você vai ter de cada espacinho aqui que se passa, né, de fuso, você vai ter 24 divisões, ok? 24 divisões. Você vai ter o meridiano de Greenwich bem aqui no meio, ok? Esse aqui é o meridiano de Greenwich. E aí pra cá você vai ter 12 repartições. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Pra cá também vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis. Enfim, são repetições. Tá, 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 tá. Por quê? Porque você vai pegar o 360 e você vai dividir pela quantidade de horas que você tem no dia. 24, tá? Você vai descobrir que esse resultado aqui dá 15. Você até pode dividir aqui, ó, por 6 vezes 4. 6 aqui vai ficar 60. 4 por 60. Desculpa. 60 dividido por 4, 15, né? Você pode pensar 30, 15. 15 é a quantidade de graus que tem por hora. De graus aqui na Terra. Pá, 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 pá. A cada grau que passa, você. Desculpa, a cada hora que passa, a cada uma hora passada, você mexeu 15 graus de de movimento aqui no globo, tá? E aí você vai estudar o fuso, né? Pra cá você vai botar negativo, pra cá você vai botar positivo.
e aqui seria a hora zero, né? Como que fosse o fuso. Pá, tudo que sai dele, tudo que sai dele soma nesse zero. E tudo que vai para cá dele soma. Lembrando, aqui é a África, aqui é a Oceania, aqui é a Europa, desculpa, aqui é a Ásia, aqui é a Europa e aqui é a América completa, tá? Que mapa é esse, né? Meridiano de Greenwich, pô, ficar onde, né? Então, aqui, né? Nesse corte aqui, nessa interseção. O ponto não é esse, tá, gente? O ponto não é esse. Você vai ter mais ou menos aqui, ó, nos 23 graus. Até vou voltar aqui um pouquinho. Você vai ter mais ou menos aqui nos 23 graus, aqui ficando o Brasil, ó. Ele fica um pouquinho mais pra cima. Esse aqui sendo a linha do Equador. Então eu vou botar mais forte aqui a linha do Equador pra ficar destacada, tá? Não, tá muito pra cima essa linha. Se a linha do Equador fica mais ou menos aqui, ó, o Brasil fica localizado. Meu, por que a linha tá ficando tão pra cima? Aqui, acho que assim tá bom. Se a linha fica mais ou menos aqui, o Brasil ele fica assim, ó. Tipo, mais ou menos uma coisa assim, o Brasil. E a América Latina, um pouquinho maior assim que o Brasil. Mais ou menos assim, tá? E a África é tipo um Brasil mais grande. Maior, né? Na verdade. Então, o Brasil, ele é esse cabra aqui, ó. Identificado. Se o Brasil é esse cara aqui, eu tô dizendo que o Brasil fica mais ou menos aqui, ó. Nos 23 graus. Ok? Claro que aqui seria o grau zero, tá? O Equador é o zero e o meridiano de Greenwich é o zero. A Brasil vai descendo até mais ou menos uns 3 graus. Aqui nós temos o Trópico de Câncer. E aqui para baixo nós temos. Eu vou botar de outra cor, tá? Aqui nós temos o Trópico de Câncer. E aqui para baixo nós temos o Trópico de Capricórnio. Quem fica no Trópico de Capricórnio? Quem fica no Trópico de Câncer? No Brasil, ninguém fica no Trópico de Câncer. Vocês estão vendo que isso aqui está pegando aqui nos Estados Unidos. Ok. Mas quem fica no Trópico de Capricórnio? Que é esse cabra aqui de baixo. Fica todos os estados com E minúsculo, ou seja, unidade federativa do, do Brasil abaixo de São Paulo. Abaixo de São Paulo. É esse aqui, ó. Abaixo de São Paulo. Ou seja, a região sul. O que é a região sul? Você vai pensar em Paraná. Eu juro pra vocês que eu ia falar Curitiba. Vocês vão pensar em Paraná. Eu acho que Curitiba é até maior que Paraná no sentido de referência. Vocês vão pensar em Paraná. Vocês vão pensar em Santa Catarina. E vocês vão pensar em Brasil. Em Brasil. Em Rio Grande do Sul, que é onde eu moro. Aí até já, porra, já falei Brasil aqui. E Rio Grande do Sul. Essas três regiões, eu sei que para muitas pessoas que moram em outros lugares pode ser uma coisa até difícil de entender, mas essas três regiões, difícil de entender não, né? Mas tipo, não vivo essa realidade. Essas três regiões, elas são regiões temperadas. O que é temperada? Temperadas. Essas três regiões, elas têm um clima bem definido. Clima bem definido. O que é um clima bem definido, poxa vida? Ué, aqui outono, as folhas vão cair da, das árvores e né, das plantas, vão ficar secas e tudo mais. No, na primavera vai florescer, no inverno vai fazer frio e no verão vai fazer calor. É isso. O povo acha que aqui, pô, não. Aqui vai ter um calor desgraçado no verão, calor abafado ainda, porque não tem nem brisa onde eu moro. Pode ter em outras regiões aqui do sul. Mas vai fazer um frio do caramba. Você vai pensar assim, cara, a região mais fria do Rio Grande do Sul, se pá que é uma das mais frias do Brasil, é São José dos Ausentes. Ela fica ali na fronteira com Santa Catarina. Então, tipo, se o Rio Grande do Sul tá aqui assim. Opa! Se o Rio Grande do Sul tá. Mein Gott. Se o Rio Grande do Sul tá aqui assim. Mas que porra de Rio Grande do Sul, né? Que coisa feia. E Santa Catarina vai estar mais ou menos. Opa, Santa Catarina vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Entendeu? Então, São José dos Ausentes vai ficar nessa região aqui, ó, na fronteira, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Então, aqui, Santa Catarina, aqui Rio Grande do Sul. São José dos Ausentes fica no Rio Grande do Sul. Aí tu já vai pensar, poxa, vai fazer um frio legal no inverno. E por que que é uma das regiões mais frias? Altíssima altitude. Ele fica em pico de montanha. Você sempre vai se lembrar, né? Montanha, muito frio. Muito frio. Por que que é muito frio, galera? São vários motivos do porquê que uma região alta é muito fria, ok? Mas eu não vou entrar nessa seara agora, tá? Mas pensa, pico de montanha, geralmente tem neve em pico de montanha. Não vou entrar nessa seara agora.
Então, pô, Pico de Montanha não tem neve. A pessoa já tá numa região frio, ainda tá em uma alta altitude, meu Deus, então vai estar muito frio. Então, de fato, São José dos Ausentes faz muito frio, ok? Ah, a gente também tem outras regiões mais serranas, né, que ficam mais para cima, altas altitudes. Cara, é importante deixar bem claro que o Brasil, assim, o mais próximo que você vai ter de alta altitude no Brasil vai ser ainda uma baixa altitude se você for comparar em outros lugares do mundo. O Brasil ele é muito, muito, muito. Tem uma palavra muito boa pro Brasil. Então aqui eu só vou completar, tá? Estações bem definidas. Estações bem definidas. Uma coisa que você precisa saber sobre o Brasil é que o Brasil recebeu muito, 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 muita chicotada. Como assim muita chicotada? Muito pisoteamento. O Brasil é um país intemperizado. O que que é intemperizado? O tempo agiu sobre ele. O tempo fez aqui, ó, pá, 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 e bateu, e jogou, e tarará, tarará, tarará. O tempo fez de tudo. Você precisa se lembrar, tá, galera, que praticamente todas as regiões do globo já tiveram submersas debaixo d'água. Se não todas, tá? Praticamente todas, se não todas. Quer saber de um negócio? Isso aqui é pra você ter uma noção. Cara, a Rússia não é uma das maiores produtoras de petróleo. O Brasil não tem petróleo, né, na região mais pra cima, na região ali do Nordeste, do Norte, por ali. O Brasil ele não tem. O Brasil não. Os Estados Unidos não tem petróleo. A China não tem um pouco de petróleo. O Oriente Médio não tem petróleo. Você vai me dizer assim, porra, todo mundo. Desculpa pelo palavrão. Sim, todos eles têm petróleo. Gente, petróleo só se forma. Isso é uma coisa que você pode tatuar se você quiser. Petróleo só se forma, ou só se formou, no caso, né? É uma fonte não renovável, né? Então só se formou há muito tempo atrás claro, por vários fatores, mas um deles é essencial, além da matéria orgânica morta, né? Ou seja, um bicho que morreu e não foi decomposto e caiu lá pra dentro. Além disso, foi, foi submetido a uma pressão hidrográfica, hidrograma, sei lá, uma pressão de água. Não é a porcaria de uma pressão de uma pessoa pisando em cima ou de terra se sedimentando. Não é isso, é pressão de água. Então, todo lugar que teve petróleo, um dia teve um oceano em cima dele. Então, Rússia já teve cercado por oceano, Oriente Médio já teve cercado, Venezuela, Brasil, Estados Unidos, China, Rússia, né? A região ali, todas elas. Aí você olha para um negócio desse, você olha, né? Pô, então todas essas regiões já estiveram debaixo d'água. Então o Brasil subiu e todas as outras regiões subiram em algum momento. Só que o Brasil deve ter subido primeiro do que as outras. Não, não vem ao caso. Não importa se o Brasil subiu primeiro, se o Brasil subiu depois. O ponto é, a partir do momento que o Brasil subiu, hipóteses que o Brasil subiu primeiro, a partir do momento que o Brasil subiu, cara, começou tal, tal, tal. E martelo o Brasil. O Brasil é intemperado, erodido. Não é que ele é baixo. Imagina assim, ó, tá, gente? Você tem um bolo, tá? Você tem um bolo, você tem um bolo, você tem 5 bolos, que são 5 continentes que a gente tem, ok? Oceania, América, Europa, Ásia e África, ok? Os 5 continentes. Perfeito. Você tem um bolo em cada um deles. Eles subiram, todos eles estão aqui em cima da água. Pensa que um deles, ó, todos eles estavam embaixo d'água e todos eles atualmente que a gente vê, eles já estão em cima d'água. Mas pense que o Brasil começou a subir um pouquinho antes. Não estou dizendo que isso é verdade, tá? Mas pensa que o Brasil começou a subir um pouquinho antes. Você concorda comigo que ele vai estar submetido à ação de organismos terrestres, à ação do vento, à ação de vulcão, à ação de sol, ação química, muito antes dos outros países. Ele vai sendo desgastado, ele vai sendo lixiviado, ele vai sendo todo destroçado. Enquanto ele vai subindo, tá, ao longo do tempo, mais destroçado ele vai ficando, mais é como se você fosse passando uma lixa. O tempo ele vai fazendo o papel dele, tá, gente? E aí, uma vez, tá? Uma vez que o Brasil, ele é um país velho, esse é o nome, tá? Brasil é um país velho, velho no sentido geográfico, tá, gente? Eu não tô falando que o Brasil é velho no sentido, nossa, nos unificamos muito cedo, né? Ou seja, o Brasil já era uma unidade federativa, não. O Brasil já era um estado muito cedo. Não, quem era estado muito cedo era Portugal. O Brasil não. O Brasil foi fazer a sua independência em 22. Antes disso, a gente nem estado era, a gente era apenas uma colônia. Então, assim, quando eu digo mil, eu digo em 22, estou falando de 1800, tá? 1822.
Isso é independência. Quando o Brasil vira república, aí é em 89, tá bom? Um ano depois da escravidão acabar. Mas o ponto é, cara, o Brasil é um país velho. Se o Brasil é um país velho, só tem uma. Ó, olha isso. Olha que coisa interessante. Só tem uma justificativa para o Brasil ser um país velho. Desculpa, só tem uma justificativa. Tem várias justificativas. Só tem, só tem um ponto que eu quero que você se atente. Se o Brasil é um país velho, ele vai. Ele subiu primeiro. O bolo, né? Aquele bolo, aquele pedaço de terra, já foi muito machucado. Então o Brasil vai ter baixas e médias altitudes. O Brasil não vai ser muito alto. Para tu ser muito alto, tu precisa de muita terra. Ou, o que que tu precisa também? Tu precisaria que alguém, tu precisaria que placas, pronto, me lembrei agora. Placas tectônicas tivessem um encontro de placas tectônicas, né? Ou seja, para poder gerar algum tipo de montanha, algum tipo de relevo interessante. O Brasil, todo mundo diz, ah, o Brasil não tem montanha. Hoje em dia, o Brasil tem o mesmo relevo de sempre, tá? Mas hoje em dia a classificação de montanha mudou e sim, o Brasil é considerado um país que tem montanha. Tudo bem? A medida para se ter montanha diminuiu. Mas aí o ponto não é esse, tá? O ponto é, o Brasil é um país baixinho. Mas a gente tem umas regiões, tá? Que se chama regiões maré de morros, tá? E essa maré de morros, tá? Pensa que aqui é a água, tá? Aqui é o Oceano Atlântico. Aqui é o Atlântico. Se aqui é o Atlântico, eu tô dizendo que aqui, ó, galera, nessa parte aqui da região sudeste costeira, e não apenas região sudeste, né? Eu tô pegando também quase que caindo aqui pra região nordeste, né? Porque aqui eu já pegaria a Bahia. Enfim, mas é bem aqui na região sudeste que eu vou falar, tá? E todo o litoral brasileiro, se você quiser pegar. Na verdade, não é só ali, tá? É aqui, até aqui em cima. Todo o litoral brasileiro, né? Partindo mais ou menos daqui, chegando mais ou menos aqui, tem essas montanhas, tá? Isso aqui é uma representação de montanha, uma representação esquemática de montanha. Pô, isso aqui tudo são montanhas? Não, isso aqui tudo são relevos, tá? Isso aqui tudo são elevações, é como que fosse uma serra, né? Não chega a ser montanha, mas é uma serra, é uma zona de formação de relevos de maior altitude, tudo bem? Isso daqui que eu tô mostrando para vocês, essa região aqui de alta altitude, ou melhor, de elevada altitude em comparação com o resto, né? Esse vale que eu acabei de desenhar aqui para vocês, ele impacta e muito na questão climática. Por isso que o relevo era importante, tá? Porque imagine que eu tenho uma massa de ar. Eu ainda não expliquei, mas imagine que eu tenho uma massa de ar caminhando. Você concorda comigo que ter uma barreira ou não muda o comportamento dela? Muda o comportamento dela, não. Melhor dizendo, muda o impacto dela? Óbvio que sim, né? Óbvio que sim. E aí é nesse sentido que eu vou explicar. Você não tá deixando ela caminhar normal, não. Você tá fazendo uma barragem aqui, né? Você tá botando algo que, de certa forma, dificulta o caminho dela. Perfeito? Mas vamos voltar aqui. E o resto do Brasil é tropical. Não, o resto do Brasil é quente. O resto do Brasil está predominantemente localizado aqui no Trópico de Capricórnio. Desculpa, na linha do Equador. E a linha do Equador, como todo mundo bem sabe, é a linha em que o Sol faz a sua maior incidência. Perfeito? É onde são as regiões mais quentes do globo. E aí, ou é inverno, desculpa, ou é verão. Basicamente. Ah, não, tem inverno. Sim, tem inverno, mas não inverno com. Tipo, no máximo vai ter ali um comportamento diferente no inverno, mas não temperaturas diferentes. Um comportamento pluviométrico, tá? De chuvas diferentes, talvez de ventos diferentes, tá? Mas vamos lá, vamos tentar agora entender aqui, tá, gente? Vou tirar aqui. Pá, 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 parará, parará. E aí agora a gente vai tentar entender. Ah, outra coisa muito interessante, tá? Já vi cair em questão de prova, por isso que eu vou dizer. O Brasil, tá? Ele não tem apenas um fuso horário. Porque, gente, é muito importante deixar isso bem claro. Porque aí alguém falaria aqui no Brasil que ele vai te chamar aqui, ó. Ah, tanã, 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 no fuso horário de Brasília. No horário de Brasília. Por que que toda vez que que uma, uma chamada, pronto, uma chamada para ficar ao vivo na televisão
Sempre fala tan, tan, no horário de Brasília. Pô, se todo mundo compartilha o mesmo fuso, não é o fuso horário de Brasília, é o fuso horário geral do Brasil. O ponto é que o fuso horário do Distrito Federal é o fuso horário da maior parte do Brasil, mas não é de todo o Brasil. Se eu não me engano, o Brasil tem quatro ou é três fuso horários diferentes. Eu já vi cair isso em questão de prova. Por que que alguém vai falar fuso horário de Brasília no fuso horário de Brasília se a gente só tivesse um fuso horário? Então eu falaria, né? Às 23 horas, não precisaria dar o fuso horário, tá? O Brasil, outra coisa muito importante, isso aqui pode cair, pode ser bom para a redação e pode cair em algum tipo de questão de cultura, misturando com geografia e tudo mais. Uma das justificativas, tá, gente, da unidade nacional do Brasil não, assim, não é que ela não é tão forte, ela é forte. Todo mundo, assim, foi uma grande identificação entre os brasileiros. Só que uma das coisas, tá? Uma das coisas que dificulta muito o implemento de políticas públicas gerais, ou então um sentimento nacional unificado, ok? Não tô dizendo que o Brasil é desunificado, mas uma das barreiras, uma das dificuldades, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, em relação ahn, à China aqui, né? A China, ou a Rússia, eu não posso entrar nessa série, porque a Rússia, pô, tem vários movimentos ali dentro que, enfim. Mesmo a Oceania, ok? Eu desenho até a Oceania de uma maneira estranha, né? A Oceania, tipo, uma coisa mais ou menos assim. É que o Brasil, vocês podem ver, tá, galera? A Oceania, eu disse um continente inteiro, na Austrália. É que o Brasil, ele tem uma diferença de latitude muito grande. Ele tem uma diferença de latitude muito grande, ok? Longitude e comprimento. Latitude é altura, tá? Então, longitude, comprimento e latitude, altura. Então, é nesse sentido aqui. Cara, o Brasil tem uma diferença de latitude muito grande. Muito, 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 muito grande. Você vai me dizer, como assim, mano? O Brasil tem uma diferença de latitude muito grande. Sim, e isso daí impacta muito no clima. A latitude, ela tá diretamente relacionada ao quanto o sol bate naquele lugar, né? Então, isso aí muda totalmente o clima. Totalmente. Aí você vai ver aqui tendo uma cultura de clima mais quente, aqui tendo uma cultura de clima também quente. Aí aqui você vai ver uma cultura de clima é, ali vai a região do Cerrado e tudo mais. Aqui você também vai ver um clima diferente e aqui no sul você vai ver um clima diferente. Eu não sei se vocês já viram, mas o Rio Grande do Sul, até diferente de Santa Catarina e diferente do Paraná, tá? O Rio Grande do Sul tem um. Eu posso falar isso porque eu sou gaúcha, tá? A gente tem um costume, a gente tem costumes muito mais parecidos com o pessoal desses. Eu não sou separatista, tá? Pelo amor de Deus. Quando eu tô dizendo isso aqui é só questões de curiosidade relacionado à diferença de clima modificando, impactando, né? Impactando na cultura daquele povo. E como isso dificulta muito a união pô, a outra pessoa ela tem uma prática diferente da minha, ela tem costumes e tradições totalmente diferentes da minha, a gente vive sob um mesmo idioma, provavelmente crenças muito parecidas em questão religiosa. Algumas coisas a gente tem muito parecido, mas muitas questões de hábito a gente não tem. Aqui nos Estados Unidos você vai ver, ah, não, Luna, mas o Texas é totalmente diferente. Sim, mas eles compartilham geralmente climas muito parecidos. Ah, não, Luna, mas a Califórnia é muito mais progressista. Sim, mas aí você tá falando de questões políticas, tá? Ah, não, Luna, mas o Washington aqui em cima, tá? Aí aqui que fica Chicago é diferente, aí aqui Nova York também é diferente. Não, galera, de novo, eu tô falando de clima pra vocês, né? Eu tô falando que aqui praticamente tá todo mundo submetido a um clima muito parecido. O Canadá, a mesma coisa, que fica mais aqui pra cima. Muito parecido. Na verdade, os Estados Unidos que ficariam mais pra baixo, né? Aqui seria o Canadá. Enfim, eu desenho os Estados Unidos como se fosse tudo aqui em cima. Mas enfim, né, eu tô pensando nos americanos, né? O que que é a América do Norte? Estados Unidos. Enfim, mas é só pra ficar mais ou menos claro, tá? Aqui no sul, você vai ver que a gente tem uma similaridade de hábitos muito mais parecidos com os argentinos. E hábitos, eu não tô dizendo de valores, não. Tô falando só do hábito mesmo. Muito parecido com os argentinos e com os uruguaios do que com o resto do Brasil. Vamos lá, questão do churrasco e da carne, questão do chimarrão, questão da bombacha, questão do cavalo, questão do gado, né, os pampas, até mesmo a questão dos biomas é muito parecido, né? Enfim, do que em similaridade com o resto do Brasil
nessa circunstância aqui territorial, até a vestimenta. Isso é muito engraçado, tá, gente? Pra quem não sabe, a vestimenta típica do gaúcho, que é a bombacha, é o ponche, enfim, todo esquematizado aqui, era um traje conhecidíssimo, tá? E tradicional dos paulistas, para você ter uma noção, tá? Enfim, mas vamos voltar aqui um pouco, né? Vamos pegar aqui o norte, o cavalo também, enfim. Não, isso aí não tem a ver com os paulistas, isso aqui tem a ver com o pessoal ali da Argentina e tudo mais. Ficar. Tá. Mas vamos tentar voltar aqui pro eixo, tá? Então, o Brasil é predominantemente tropical e tem regiões subtropical. Então, tropical, a maior parte dele. E aí, tropical, a partir de São Paulo, ok? Então, subtropical de São Paulo para baixo, tropical de São Paulo para cima, ok? Você pega São Paulo como norte. A gente estudou climatologia? Não, a gente estudou apenas uma vertente aqui da latitude. Agora vamos para a segunda vertente. Essa segunda vertente aqui que eu vou puxar, ela é, ela seria, foi, ela seria a questão das massas de ar. Então vamos lá, né? Massas de ar. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. E tão importante é que eu vou fazer com vocês uma aparição aqui. Opa, voltou. Então eu vou fazer essa aparição aqui com vocês. Essa daqui, esse cabra aqui é o Brasil, tá? Eu já deixo aqui separado aqui no Brasil. Você pode ver, ó. Tá vendo? Ó, é o Brasil. Aqui eu tô Ai, meu Deus, eu botei um ponto aqui. Pronto, foi. Tô aqui no Google Earth, ok? Aqui em cima nós temos... Ó, tá vendo? Outras regiões, mas eu quero focar aqui no Brasil, ok? Então, vamos dar aqui uma aproximada. Para falar de massas de ar, a gente vai ter três massas de ar. Uma que vai nascer aqui. E que riozinho é esse, né? Que oceano é esse? É o Oceano Atlântico, ok? O Brasil só faz fronteira com o Oceano Atlântico. O Brasil não faz fronteira com o Pacífico. O Pacífico faz esse lado aqui, faz o Peru, faz o Chile. E o Brasil não faz fronteira com o Índico. Quem faz fronteira com o Índico é a Índia. Olha só, veja bem. É a Índia e o pessoal daqui, tá, galera? Ó, o Índico faz também a, a África também faz com o Índico, tá? O Índico fica pra cá. Fica justamente por aqui, tá? Aqui, é esse oceano aqui, ó, tá, gente? Esse aqui, ó, na costa leste da África. Isso aqui se chama, isso aqui se chama, pô, mano, tem um nome específico. Chifre. Pronto, chifre africano. Enfim, tá? Ó, tudo isso aqui já esteve debaixo d'água, tá? Região aqui da Arábia Saudita, pô, pensa embaixo d'água, hein? Venezuela, aqui é a região da Ucrânia, que também tem bastante petróleo. Aqui é a região da Rússia também já ficou. O norte da Rússia, tá? Que é a região do Cáucaso, inclusive era muito desejada pelos nazistas. Na hora que eles invadiram, eles começaram a marchar para cima. Só não foram no Cáucaso porque tinha Stalingrado no meio e aí Hitler lutou, né? Com os russos, tá? Enfim, né? China também já esteve debaixo d'água. Então, enfim. E aí a gente cai lá na Austrália, né? Mas vamos voltar aqui para o Brasil. Aqui nós temos o Oceano Atlântico e nós temos uma massa que ela nasce aqui. Como a gente dá nome de massas de ar? Então vou voltar aqui pro quadro, tá? Como a gente dá o nome de massas de ar? A gente sempre põe um Mzinho de massa de ar. A gente sempre põe. Aí a segunda letra que a gente vai escolher vai ser T, ok? Ou vai ser. Desculpa, vai ser C. A segunda letra tem várias letras que você pode dar para ela. Ou é E de Equador, ou é T de tropical, ok? E aí a terceira letra, então, primeira letra, segunda letra, tropical, continental, tá? No caso, aqui a questão do Equador, ou então tropical, ok?
E a última é se ela é continental, terceira letra. Se ela é continental, ou seja, nasceu no continente, nasceu em terra, ou se ela nasceu, opa, desculpa, em algum oceano, né? Você dá o nome do oceano, pode ser A, pode ser P, tá? Enfim. Ah, tá, tá, tá. E aqui também pode ser polar, tá? A gente não tem, então, a linha do Equador tem os dois trópicos de câncer em cima, de Capricórnio embaixo, e aí você tem o círculo polar e círculo polar, Ártico e Antártico, ok? Então aqui pode ser tanto A quanto pode ser P. Não, P não, desculpa. A de Atlântico, I de Índico, mas a gente não vai acabar caindo nesse Índico, tá, gente? Porque a gente não tem, nem o Pacífico a gente tem, a gente só tem o Atlântico mesmo. A gente só, o único nome de oceano que a gente tem que pode trazer massa de ar pra gente é o Atlântico, tá? Então vamos lá. Então vamos tentar entender isso aqui. Vou começar pegando lá de novo aqui, ó, o mapinha aqui pra vocês. Aqui é o Brasil, perfeito, muito bem, muito bem, muito bem posto. Aqui é a região que se forma a M. Então vamos lá. A M, porque ela é uma massa de ar, todas elas começam com M. Aí ela vai ser E de Equador, ela vai ser T de trópico, ela vai ser P de polar. Gente, ela não está no trópico. Você pode achar que ela está no trópico, mas na verdade ela está na linha do Equador, tudo bem? Ela não está no trópico. Não, e não existe trópico de câncer pra gente, tá? O trópico de câncer fica bem lá pra cima. Então, ou ela estaria no trópico de Capricórnio, ou ela estaria no polar, ou ela estaria na linha do Equador. Ela está muito mais próxima da linha do Equador. Dessas três opções, ela só tem como estar na linha do Equador. Então, essa daqui, vamos lá, vamos voltar aqui para a tela. Ela vai ser a MEA. Se chama MEA, ok? Ela é a massa formada no Equador, vindo do Oceano Atlântico. Ok, vamos para a próxima. A próxima é essa daqui, ó, que está surgindo aqui na Amazônia, na região da Amazônia. Qual é o nome dela? Ela é um M de massa de ar. Só ela tá surgindo na linha do Equador, então E. E como ela surgiu na Amazônia e não surgiu em um oceano, ela vai ser C de continental, ok? Então vamos voltar aqui. Ela vai se chamar MEC, a MEC, famosíssima, tá? Essa aqui é a mais importante. Se você quiser decorar, decore essa. Não decore todas, né? Pelo amor de Deus, são só cinco. Não decora cinco. Próxima. Tá? Próxima é essa daqui, que tá surgindo aqui, ó, nessa região aqui, ó, de São Paulo, na região sudeste do Brasil, não só de São Paulo. São Paulo fica aqui, ó, tá vendo? Todos aqueles que estão abaixo de São Paulo, tá vendo? Que eu tava falando antes. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, abaixo de São Paulo. Então, aqui nós vamos ter justamente uma massa sendo formada. Aqui, ó, também é de oceano, tá, gente? Ó, ó o meu mouse. O mouse tá aqui. Ela tá sendo formada na região ali do Sudeste, então ela não vai ser a equatorial, tá mais perto do Trópico de Capricórnio, venhamos e convenhamos. Então, ela vai ser uma M. Então, ela vai ser uma M. Ela se formou no Trópico, então vai ser T. E ela se veio do Oceano Atlântico, então MTA, ok? E a última das massas será. Não, a última não, porque são cinco, foram só três. A penúltima das massas será essa aqui, ó, formada aqui embaixo. Essa aqui tem muita relação com a gente aqui do Rio Grande do Sul, tá? Essa daqui eu já vi várias vezes cair, pô, várias vezes. Essa aqui, que nasce nessa região aqui, ela tá nascendo, é uma massa de ar, então M. Ela tá nascendo no Equador? Não. Ela tá nascendo mais próxima do trópico? Também não. Ela tá nascendo mais próxima do Círculo Polar Ártico, né? Ela tá mais próxima desse bicho aqui, ó. Desse bichano aqui. Aí tu tem esse aqui também aqui em cima, né? Quase não tem mais, né? O que a gente vê mesmo é aqui embaixo. Mas enfim, a gente tem. Cadê o Brasil? Ah, tá aqui, ó. Aqui. Então a gente vai ter uma que vai estar nascendo aqui, ó, no Brasil. Deixa eu deixar o Brasil bonitinho. Então a gente vai ter uma que vai estar nascendo aqui, ó, no Brasil. Tá mais próxima, tá, galera? Você tem que imaginar que ela tá mais próxima aqui, ó, do Círculo Polar Ártico, tá? Eu sei que fica assim, é Capricórnio. Não, mas ela veio desse cabra aqui, tá? Ela se originou aqui embaixo. Então ela tá subindo, ó, pra bater aqui no Brasil.
Então ela vai ser MP, tá? De polar. E ela veio do Atlântico. Então você pode botar MPA, ok? Ela veio aqui do Mar Atlântico. E aí vai ter a última. A última delas vai ser a M. Vamos subir aqui. Ela tá vindo aqui, ó. De Bolívia, Peru, Paraguai, Chile, Argentina, Uruguai, Equador, Colômbia. Não, mentira. Tá vindo no máximo aqui até o Peru, né? Aqui de cima já não. Então tá vindo aqui, ó. Peru, Bolívia, Paraguai. Ela tá vindo dessa porção aqui. Então ela vai cair aqui no Brasil. Ela vai ser uma M. Ela tá vindo aqui na região do trópico, certo? Tá vindo nessa região aqui. Tá mais próxima do trópico do que da linha do Equador. Então tá nessa região aqui. MT, e aí como ela veio do continente, vai ser uma MTC, né? Ela veio do continente. Então a gente tem duas que vêm de continente, que é a do Amazonas e a que veio aqui dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, e as demais, as outras três demais, né? As outras três restantes, elas vieram da, da, da- do oceano, tá? Então tudo do Oceano Atlântico. Uma aqui de cima, uma aqui do lado e uma aqui de baixo, perfeito? Então uma do Equador, uma do trópico e uma do polar, ok? Agora vamos voltar aqui para a telinha, tá? Então nós temos as. Opa. Então nós temos essas daqui, que são as massas de ar, perfeito? Como elas impactam? Cara, você se lembra? Agora eu vou ficar bastante aqui no globo, tá? Você se lembra? Você se lembra que eu tinha falado que essa região aqui ela é cheia de relevo, tá? Ela, a região do nosso litoral, você caminha um pouquinho para dentro, ela vai estar cheia de relevo. Opa, tô desenhando, né? Ela vai estar cheia de relevo. A figura esquemática que eu tinha mostrado para vocês é que aqui vai estar recheado, recheado, recheado até o talo de relevo, tudo bem? Ó, eu não sei se aqui eles mostram é, o quanto, qual é a altura que tem essas regiões aqui, né? Acho que eles não mostram a altitude. Ó, que legal assim. Não, mas eles não mostram altitude. Então não vai funcionar muito não. Mas tá bom. O ponto não é esse. O ponto é, aqui pra dentro você vai ter aqui, ó, uma, um relevozinho aqui em São Paulo, um relevozinho aqui no Rio, no Espírito Santo, um relevozinho aqui na Bahia, tá? Um relevozinho aqui em Pernambuco, um relevozinho ali no Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe. Relevozinhos, tá, gente? Entrou relevozinho. Você vai dizer, bom, eu vou ter as massas de ar Atlântico. Gente, pensa assim, uma massa de ar, ela nasceu no Atlântico. Três massas de ar nasceram no Atlântico. Não tem chance delas serem massa de ar seca, pô. Ela nasceu no Atlântico, ela nasceu com água. Ela nasceu no burburinho da água. Então, essas daqui, né, dessa região aqui, tudo inundada. Massa inundadíssima. Ok? Então, conforme você vai entrando, tá? Essa massa de ar que você tinha aqui, conforme elas vão entrando com água. O ponto é, até onde elas carregam essa água? Até onde elas conseguem carregar essa água? É sério, até onde uma massa de ar consegue carregar uma água? Pense assim, vou trazer aqui para tela aqui de novo. Se a gente tem uma massa com água, peraí, deixa eu desenhar melhor. Se a gente tem uma massa com água, tá me dando agonia um desenho tão feio. E ficou cada vez pior. Eu não sei desenhar o Brasil. Mas quando você tem uma massa com água e ela se choca em um relevo, ó, essa aqui era uma massa que eu tinha, essa aqui vai ser a MTA, ok? Então ela tá nascendo aqui, ó, ela é uma massa tropical, então tá nascendo alinhada ali com mais ou menos São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, ok? Ela tá nascendo aqui e ela é uma massa atlântica, porque veio do Atlântico. Tá carregada de água, tá, gente? Ela veio do Oceano Atlântico, meu Deus do céu. E aí ela vai caminhando aqui. Só que do nada ela chegou o quê? Em um relevo. Ela chegou em um relevo. Como é que ela faz? Como é que ela faz para passar por esse relevo? Ela passa. Massa de ar, gente, pensa. Ar vai agora travar por conta de um relevo. Eu fora. A massa de ar passa.
Quem disse que a água passa junto? Não, a água não passa. Então quem passa é a massa de ar, a água fica. Então a gente vai ter dentro desse tipo de relevo, a seguinte classificação. Vou cortar aqui ao meio. Você vai ter uma região que é essa daqui, que é a região Barlavento. Barlavento. Você vai ter essa região aqui, que é a Sotavento. Opa, Sotavento. O que acontece? A Barlavento, ela vai ser uma região que vai ter muita chuva. Muita chuva mesmo. Pensa em uma região chuvosa. Tal. Vai chover demais. Por quê? Porque uma massa carregada de água está passando. Se ela passa e a água não, a água só tem uma opção. Para ela não conseguir passar, vai ter que cair. Então aqui vai chover para um cacete. Tá? Aqui vai gerar enchentes, aqui vai inundar. E toda vez o político vai dizer, era imprevisível. Mas que raiva, minha câmera tá ficando em cima. E toda vez um político ele vai dizer, era imprevisível. Como a gente ia saber que ia chover, ia desmoronar tudo, ia gerar esse tipo de enchente, né? É fogo. Aqui, ó, barlavento, tá? Você pode pensar como barlavento de tá barrando o vento. E você pode pensar com sotavento. Você pode separar aqui, ó, e botar dois acentos. Então, apenas, né, tá, está vento. Ou seja, não tem água, só tá vento. Só passou o vento. E aqui, barlavento, ó, barrou a caída de água que. Desculpa, barrou o caminho da água, né? A água não conseguiu passar. Quem passou foi a massa de ar. A água fica. Então, essa região aqui, ela vai ter poucas chuvas, né? Poucas chuvas. Essa região aqui no pós, ela vai ter poucas chuvas. Essa região aqui no pré vai inundar aqui um cacete, tá? Então, vai inundar muito. Perfeito? Perfeito. A gente, peraí que deu uma travada. Agora voltou. Perfeito. Então, só tá vento e barla vento, tá? Ajudar aqui vocês a decorar. É muito importante que o professor faça os mecanismos para que o aluno decore, tá? Então, tô tentando passar aqui algum mecanismo. Esse aqui eu aprendi com o meu professor, tá? É Ricardo Marcili. Marcílio ou Marcílio. Enfim, barlavento e sotavento. Perfeito? Perfeito. Então, você conseguiu entender que por que que aqui essas regiões aqui, bem próximazinhas, bem antes da região serrana, né? Bem na pontinha da frente da região serrana, mais perto do litoral, por que que elas são tão insanamente alagadiças, né? Alagam que só. Não é o caso do Rio Grande do Sul, tá? Das enchentes do Rio Grande do Sul tem muito mais que ver com El Niño, tudo bem? Eu posso até gravar uma aula explicando o El Niño, mas não tem a ver tanto com isso aqui não, tá? A gente recebe a frente fria da Amazônia. Agora eu vou explicar duas coisas para vocês, tá? Frente quente e frente fria. Frente, frente quente e frente fria, tá? Essa daqui, tá, galera? Essa daqui que é a frente quente, ela é quando você tiver uma massa de ar quente e uma massa de ar fria. Só antes de eu fazer isso, eu percebi que eu falhei com vocês em um ponto. E vou me redimir. Eu vou explicar as massas de ar, né? Não esqueci de explicar, eu só disse quais elas eram. Mas não expliquei. Eu tenho que explicar as massas de ar. Bora explicar cada uma delas. Essa primeira aqui, você olha aqui o nome. Ela tem Mé no nome. Quer dizer, ela tem Mé no nome. Ela tem E no nome. Então ela nasceu no Equador. Pô, se tu nasceu no Equador, tu vai ser quente. Gente, lembra? Equador, tu é quente. E aí você também tem um A no nome. Então você também vai ser uma massa de ar que tem Tu vai ser úmida, tá? Tu nasceu no oceano, não tem como tu não ser úmida. Lembra? Nasceu no oceano, é uma massa de ar úmida. A Mac todo mundo conhece. É uma massa de ar quente, porque nasceu na linha do Equador. Só que, gente, ela é uma massa continental. Ela deve ser seca, porque o continente não tá jogando água. Aí você se engana. Ela só nasceu na região da Amazônia. A região da Amazônia faz muita evapotranspiração. Evapotranspiração. As plantas elas pegam água do solo e jogam para a atmosfera. E não pegam água da atmosfera e jogam para o solo. Ou seja, elas estão o quê? Aumentando a umidade relativa do ar. Elas estão aumentando a quantidade de moléculas de água gasosa que tem no ar, perfeito? Então, elas sim são úmida só por conta da Amazônia. Inclusive, tá, galera? Todo mundo sabe.
ou todo mundo deveria saber, que a região aqui do Rio Grande do Sul deveria ser um deserto, com as demais regiões nessa mesma latitude, tanto para o norte, aí é um deserto frio, quanto para o sul, que é um deserto quente. Deserto, tá, gente? É só falta de água, tá? Ou melhor, baixas quantidades de chuva, né? Baixa água, não quer dizer frio ou quente. Enfim, como você vai ter vários desertos ao longo da linha do Equador, tudo bem? Você vai ter vários desertos aqui e lá em cima também, ao longo da linha do Equador e ao longo da linha do Equador, do Trópico de Capricórnio bem na nossa latitude. Por que que a gente não tem? Porque o Amazonas manda uma massa de água quente, desculpa, quentíssima, manda uma massa de água úmida pra cacete, né? Por isso que o nome, inclusive, são rios voadores, tá? O nome da MEC também, ó, o úmida também recebe o nome de rio voador. Rio voador. Voador. Ok? Então, ó, vai levando água pra tudo quanto é lugar, né? Vou abastecer tudo quanto é lugar aqui. E aí você vai ver justamente ela vindo aqui e jogando água no sul. O que pouca gente conta, e também é uma coisa que você deveria saber, é que por que que ela vai direto pra cá? Ela não poderia seguir pro resto do continente? Por que ela teria que vir pro Rio Grande do Sul? Por que que ela não poderia fazer chover em outros lugares aqui? Hã? Bolívia, Peru, Chile. Sabe por que que não? Porque tem a Cordilheira dos Andes que faz, opa, volta aqui pro sul. A Cordilheira dos Andes fica como que tivesse barlando, ó, vai, volta, se redireciona. Então, volta aqui pro sul. Ah, tu quer escapar? Volta aqui pro sul. Inclusive tem um negócio assim, né? Em Manaus, ou em qualquer outro lugar da Amazonas, do Amazonas, você vai perguntar assim pra pessoa, vou marcar de sair com alguém. A pergunta é sempre assim, antes ou depois da chuva? Chove todo dia, religiosamente chove. Então, beleza, vamos se encontrar assim, antes ou depois da chuva, né? Pra vocês verem o nível que é a questão de umidade lá. Então, a gente tem só a floresta amazônica fazendo evapotranspiração e jogando água na atmosfera. Ok, aqui nós vamos ter o MTA, ok? Peraí que eu vou fazer uma breve separação aqui, porque tá começando a ficar muito apertadinho. Foi. Aqui nós vamos ter o MTA, e o MTA é uma massa tropical, tá? Então ela não vai ser, é quente, assim, ela não chega a ser fria, tá? Então você pode chamar ela de quente, tá? Mas ela também não, nossa, que massa quente, que massa poderosamente quente, vai vir um bafão pra cá. Não é bem assim. E Atlântica, então, ela vai ser úmida. Úmida. A MPA, não precisamos nem discutir. O nome da massa é polar. Se ela não for fria, eu não sei o que vai ser fria. Então, ela vai ser fria e ela vai ser úmida, tá? E aqui você vai ter uma massa de ar seca. Opa, desculpa. Vai ser uma massa de ar quente, né? Quente e seca. Tá? Sobretudo seca, porque ela veio do continente, não tem nenhuma Amazônia embaixo dela, não. É só Bolívia, é, Peru, tá? Enfim. Então você tem aqui essa configuração aqui das massas de ar. Você tem que só entender, mano. Veio do oceano, vai ser úmida e todo o resto vai ser seca, exceto se for o Amazonas que estiver sustentando aquilo ali, né? Exceto se for o Amazonas que estiver fazendo com que massas de ar caiam para cá, tá? Agora sim eu posso falar de frente fria e frente quente. Então eu falei das massas de ar para vocês e agora eu vou falar sobre frentes frias e frentes secas, tá? Bora lá. Frente fria. Não, vou falar primeiro da frente. É que frente quente, tá, galera? Eu vou até explicar agora. Eu nem vou botar aqui frente quente. Frente quente, ela acontece. Aí tu vai me dizer, tá, qual é que é a consequência? Nenhuma. Nenhuma. Frente quente, ela não muda nada. Porque quando uma massa de ar quente se choca com uma massa de ar quente. Isso gerou alguma consequência? Não. Por isso que, por exemplo, quando tu vai ouvir reportagem, eles não falam, vai acontecer uma frente quente. Não, eles falam uma frente fria, porque a frente quente de fato ela não gera nada de consequência. Então, a frente fria. Essa aqui sim é devastadora. Essa aqui sim gera consequências. Não necessariamente devastadora, mas essa aqui sim vai alterar alguma coisa na climatologia do lugar. Ah!
Então, frente fria, tá? É quando uma massa de ar quente se choca com uma massa de ar fria, tá? As duas vão se pechar. Você tem que imaginar que quando uma massa de ar ela se pecha com outra, olha o que acontece. A massa de ar quente, ela é mais densa ou menos densa? Isso aqui é uma coisa de física, tá, gente? Pensa assim, ó. Temperatura, ou seja, o que faz algo ficar quente ou frio, tem relação com o movimento das partículas, ok? Ok. Mas, antes de eu explicar, movimento das partículas, elas você fala, não, né? Porque o ar ele ocupa todo o espaço que tu der para ele, né? Eu não vou explicar assim. Eu vou explicar de uma maneira que não vai envolver tanto física aqui. Se você pensar, você tem que pensar que ar quente ele fica mais espaçado, né? Porque para ele vibrar, ele vai para muito longe, tá? Não tem nada barrando ele, tu não tá confinando ele num pote, não, é toda a atmosfera, ele só tem toda a atmosfera para ocupar. Ele simplesmente tem só a atmosfera inteira para poder ocupar. Então, basicamente, na verdade, ele é a atmosfera, né? Porque a atmosfera é a camada de ar. Então, ele é isso, mas enfim, ele só tem toda o resto da superfície da Terra para poder ocupar. Então, tipo assim, basicamente, galera, quando o ar tá quente, como ele não tá sendo pressurizado por nada e ele tá se movendo muito, então ele vai ficar mais afastado um do outro. Tá bom, isso é uma justificativa física. Física. Mas é justificativa. Mas o que eu posso usar para me lembrar na prova? Ué, você tem um ar-condicionado, você tem um ar-condicionado, não, você tem um freezer. Meu pai fazia essa ligação comigo o tempo todo. Ele abria aqui a portinha do freezer e o que que tinha dentro dele? Um ar frio que descia, ele sempre descia. E quando esquentava a água da chaleira, tá, para fazer um mate, o que acontecia? O vento subia. O vento não, desculpa, o ar subia, a água subia. Aqui a água tá, aqui o vapor, né? O vapor tá frio, aqui o vapor tá quente. O vapor quente sobe e o vapor frio desce, tá? Então você pode só pensar nisso, tudo bem? Também vai te ajudar. Então, a frente quente, lembre da chaleira, o ar vai subir. Lembre do congelador, o ar vai descer. Então, é isso que vai acontecer. A frente fria vai ficar mais próxima da superfície da Terra, enquanto a frente quente vai subir, tá? Isso daqui, galera, se uma delas tiver água, uma delas, só precisa de uma delas ter água. Uma delas ser o quê? Úmida. Basta uma ter água, basta uma ser úmida. Que no momento em que as duas se chocarem, vai gerar uma chuva, tá bom? Chuva essa que se chama chuva de convecção. Chuva de con... Gente, eu tenho alguma dificuldade de fazer um V, né? Convecção. Pronto. Vai ser uma chuva de convecção. Perfeito? Aqui também o V ficou uma porcaria. Mas enfim, né? Uma chuvinha de convecção. Uma chuva quando as duas. Ah, não, desculpa, de convecção não. Uma chuva frontal. De convecção, desculpa, tá? De convecção é outra coisa. É uma chuva frontal, tá? Uma chuva frontal. Isso aqui é um encontro frontal. Isso aqui é uma frente fria. Pode ou não gerar chuva, tá? Vai depender se tiver uma massa úmida, tá? Geralmente é assim, ó, cara. Essa daqui tá carregando uma massa. Ela, é- ela, ela tá seca, vamos supor. Essa aqui tá com água, tá? Essa aqui, vamos supor, é uma polar, tá, gente? É uma polar que ela já tá seca. Ela secou, né? No meio do caminho ela secou. O ponto é, se ela tá seca e ela é uma massa fria, ó, ela subiu. Aí se encontrou com alguma massa quente, tá? Vamos supor que ela se encontrou com a da Amazônia, tá? Então ela se encontrou, aqui é uma MPA seca, tá? Então uma MPA seca que se encontrou com uma EC, ou seja, a massa lá da Amazônia, né? Equatorial, continental. Perfeito. Ela se encontrou. A da Amazônia tá cheia de água. Essa aqui tá sequinha, sequinha. O que acontece, tá, galera? Com essa água aqui. Ela tava no vapor da água, ela tava super quente, a água estava no seu estado de gás. Só que ela acabou de receber uma massa de ar fria. A massa de ar fria com a massa de ar quente, as duas, quando elas se chocam, o que acontece? A temperatura da quente cai, a temperatura da fria sobe. Mas a temperatura da quente, se a temperatura da quente cair e a água estava no estado gasoso, agora a temperatura desse gás caiu, o que vai acontecer com ela? Ela vai se liquefazer. Liquefazer. Ela vai se tornar líquida, ok?
ela vai voltar ao estado líquido. E aí, o que que acontece quando uma água sai do estado gasoso e vai para o estado líquido? Ué, precipita. Aí é chuva, né? Água no estado líquido no céu é chuva, né? Então, para você ter aqui, né, a noção, ela vai acabar por precipitar, tudo bem? Tudo bem que toda, assim, tem massas de ar que elas não vão precisar disso, tá? Elas não vão precisar de um encontro com outra massa de ar. Basta ela atingir o ponto de saturação e ela vai precipitar também, tá? Toda massa de ar ela tem um ponto limite. Eu não aguento mais receber água, agora eu vou jogar água, né? Então, assim, não é só de frentes frias que acontece, tá? Mas essas aqui geram já os impactos mais notáveis, assim, né? Que mais a gente analisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para falar para vocês. Falamos de massas de ar, falamos de um pouquinho de clima, falamos. Pronto, 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 me lembrei. Vamos falar aqui, ó, da a região ali, então, a região norte, ela vai ter muita chuva, tá? Chuva dia e noite, por quê? Porque tem o Amazonas, tem simplesmente o Amazonas ali, né? Jogando muita, fazendo muita evapotranspiração. Ah, a região do Nordeste vai ter ali, caracterizada pelo semiárido. O que é semiárido? Não chega a ser árido, ou seja, não chega a ser areia. Eu sempre penso árido como areia, tá? Não chega a ser totalmente areia, uma coisa desértica, tá? Mas é um semiárido. Meu Deus. Semiárido nordestino, tá? Que, vamos lá, vou botar aqui como sertão nordestino, tá, galera? Então, esse semiárido, ele é condição, assim, de não ter vento. Aí tu vai me dizer, de não ter vento, não, desculpa, de não ter água. E tu vai me dizer, Luna, como não tem água? Ela recebe uma massa úmida tanto da Amazônia, que tá do lado dela, quanto ela recebe da, da continental aqui, né, que vem aqui de cima. Galera, da continental não, desculpa, da Atlântica, né, que vem aqui em cima. Galera, eu preciso que você entenda um negócio. A região do Nordeste, ela é uma região de alta pressão. Alta pressão. O que que isso significa? Significa que tem muitas moléculas de ar já lá. A chance de outras moléculas de ar chegarem lá é muito baixa. Pensa, ó, uma massa de ar, o que que tem? Tem ar, tá bom? Ó, o que que um vento faz? Um vento pega um ar. O vento é ar em movimento, né? Mas o vento, o que que ele faz? Ele pega ar de uma região que está com baixa pressão, desculpa, uma região que está com alta pressão e leva para uma região de baixa pressão. Então, o ar em movimento, o vento, né? Pegou de onde tem alta pressão e leva para onde tem baixa pressão. O que que acontece? A região do Nordeste é uma região de alta pressão. Então, ela não recebe vento, ela não recebe massa de ar, ninguém quer cair lá. O pessoal desvia de lá. Por quê? Porque lá já tem muito ar. Por que que vai cair mais ar? Por que que eu vou levar mais ar? Lá já é uma região de alta pressão. Então, só isso já faz com que as massas de ar já não queiram chegar lá. E as massas de ar carregam água, tá bom? Então elas já não querem chegar lá. Só que, mano, ela fica do lado da Amazônia, pô. Meu Deus, como assim? Tu só tá do lado do rio voador. Aí, pensa nisso. Além dela ser alta pressão, ela ainda tem. Mas o principal fator é a alta pressão, tá? Não esqueça, é a alta pressão. Aí ela ainda tem uma questão de relevo, tá? Opa, relevo. O relevo do Nordeste, assim, aqui, ó, um relevito. O relevo do Nordeste, aqui, vamos supor, aqui é o Norte, que é a Amazônia, e aqui é o Nordeste, tá? O Norte fica assim, né? O Norte e aqui é o Nordeste. Tá bom. O que acontece? Tá vendo esses morros aqui? Eles não deixam a água chegar pra cá. Ah, tu quer chegar? Não, tu vai barrar aqui, ó. Eu sou um bar lá dentro. Ou tu vai me contornar, tá? Ou tu, enfim. Só que o vento ele já nem quer ir pra lá. Aí um pouquinho de acabaria por escapar e ir pra lá. E, ó, ele já nem quer ir pra lá, porque lá já é uma região de alta pressão. O que que eu vou querer levar mais ar pra lá? Ele já não quer, a massa de ar ela já não quer ir pra lá. Ainda tem um dificultador aí que eu não vou mesmo. Aí ela contorna, ó, tchau, tchau, vou deixar vocês aí. Não, pô, por favor, vem, a gente quer. Não, tchau, tchau. Eu ainda fiz o esforço de mais ou menos ir, vocês ainda me botam uma barreira, né? Vocês ainda querem com. Pô, não, então tchau. Tá? Então, isso aqui tem uma relação com o Nordeste, tá? Então, o Norte vai ser quente pra cacete, né? Eu me esqueci de dizer, vai ser muito quente e vai ter chuva. Que tipo de chuva, tá, galera? Tipo de chuva convectiva.
Ar quente que tá aqui na superfície, sobe, ar frio aqui, desce, pá, 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 pá. Todo mundo sabe que o ar frio ele vai descer e o ar quente vai subir. Quando o ar quente estiver lá em cima, ele vai acabar por esfriar e aí ele vai descer. Só que aqui na superfície tem ar quente, né? Porque pô, é o clima equatorial, então essa região ali da superfície é muito quente. Tá bom, isso daqui, expliquei aqui pra vocês o Nordeste, né? Nordestina, falta aqui. Cara, o Centro-Oeste você vai ter Cerrado, tá? Que vai favorecer ali uma que outra em questão de game e tudo mais, mas assim, não tem muito o que dizer, tá? Vai ser uma região seca, tá? Brasília é seco pra cacete, tá? Então vai ser uma região seca, tá? O Centro-Oeste. Vamos lá, Centro. Vou escrever, né? Só pra ficar bonitinho. Centro-Oeste. Então é uma região seca pra cacete, muito seca. Pensa, tá no meio do continente, né? Vai ser uma região seca naturalmente. É uma região muito seca e é uma região quente, né? Não é, nossa, que loucura de quente, mas não, é quente, ok? E aí você vai ter, né, a questão aqui também do Cerrado. Esse aqui é o bioma principal aqui do Nordeste, que é, desculpa, do Centro-Oeste, né? E aí aqui, queimas. Essas queimas aqui, elas são naturais, tá? Só causadas pelo sol, sem ninguém jogar incêndio ali. E a vegetação e a fauna e a flora dali é adaptado para essas queimas, tá? Inclusive, pensa que vai ter essas queimas. A região aqui do Sudeste, né? Do Sudeste, você vai ter uma questão de... Vai ter chuvas, tá, gente? Vão ser chuvas, chuva frontal e também chuva convectiva. Vai ter muita chuva de garoa, tá? Aquela chuva que é só ralinha, ralinha, ralinha. Mas vai ter chuva também torrencial. E lembra, né? A região sudeste é aquela que vai receber o bar-lavento e o solta-vento, né? Então depende da região que você tá falando. Se você tá falando de antes de São Paulo, por exemplo, São Paulo, aqui como estado, aí você vai ter caminho um pouquinho do litoral, aqui você vai ter um morro, aqui você vai ter cidades que vão receber chuva o tempo todo, e aqui você vai ter cidades que não vão receber chuva o tempo todo. São Paulo fica mais ou menos aqui, tá? São Paulo, digo, São Paulo é a capital, São Paulo cidade. A capital de São Paulo, né? Então, São Paulo fica mais ou menos aqui, ó, nessa partezinha aqui do morro. Então, é, ele vai ter também um clima assim de não receber tanta chuva no nível que é para esse povinho aqui, tá? Para esse povo aqui é uma loucura de chuva. Então, né, vai ser chuva, vai ser um clima quase que temperado, mas ainda é quente, tá? Porque ele ainda tá num clima tropical. Os dois aqui estão em climas tropicais. E aí você vai ter o sul vai ser temperado, tá? O sul vai ter um clima temperado. Vai ter chuva, tá? Vai ter chuva, claro que vai, sempre tem chuva. Mas são em regiões mais específicas. Ah, outra coisa, tá, gente? Então, temperado. Temperado. E vai assim, né? Vai ter chuva, vai ter regime de chuva, mas é regime de chuva sazonal, tá? Não é o ano inteiro. É parte chove, parte do ano não chove, ou chove com menos frequência. Ahn, Você tem mais uma parte que é a questão do inverno, tá? Do inverno e a questão do verão, tá? Questão do inverno e a questão do verão. A questão do verão. Vou começar pelo do inverno. Do inverno, a massa que mais impacta é a polar, em todo o Brasil, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, lá no Nordeste, em todo o Brasil, a polar ela ganha proeminência. Ela se agrava como que fosse, tá? Então, na época do inverno, a polar ela é mais na época do nosso inverno, tá? Então, ali por volta ali de junho, julho, agosto, setembro também, né? Um pouquinho, mas nem tanto. Essa daqui já, ó, essa aqui já fica. Pô, saltadíssima, tá? Ela é a que mais tem proeminência. E aí no verão a que mais impacta é a da Amazônia, tá? Da Amazônia. Mas, não, nem vou falar da Amazônia, eu vou falar continentais. Continentais. E aqui as polares. Polares. Você quer só botar um Muniz, né? Então, aqui geralmente são os continentais. No caso, seria a MTA, desculpa, a MTC, tá? A continental que vem do Peru
e do Chile e desses países ecos. E nós também temos a de verão, ok? Que geralmente são as continentais, ou seja, ah, opa, eu já tava falando, né? E aí também nós temos a da Amazônia, que também é uma continental. No inverno vão ser mais as polares que vão ter proeminência, tá certo? Acho que é isso aqui. Expliquei tudo pra vocês. Claro, tudo não, porque é um assunto muito mais extenso, né? Climatologia do que o que eu expliquei aqui pra vocês. Mas expliquei uma boa parte, né? Dei um bom panorama, dei uma boa vista geral do conteúdo aqui pra vocês.